invejas, homicídio, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de quê? De Deus. Mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há a lei. Paramos aqui. Igreja, sabia que muitas das vezes, nós muitas vezes praticamos as obras da carne? E muito. Eu tiro de mim, igreja. Tem pregador que se estivesse pregando aqui, pastor José, ia dizer, irmão, sabia que muitas vezes você pratica as obras da carne? Você tem que mudar, você tem que se organizar perante a presença de Deus, parecendo um fariseu. Porque quando a pessoa prega dessa forma, a pessoa me dá um entendimento, onde lá em Mateus fala sobre a parábola do publicano e do fariseu, né? Que o fariseu subiu dois homens a orar. Ao fariseu orando, o fariseu dizia, Senhor, eu não sou feito esse publicano, eu oro, eu jejum, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu dou o melhor que eu tenho de mim para o Senhor. Mas o publicano não. Ao publicano dizia, Senhor, tenha misericórdia, batia no peito. Um homem era tão falho, um homem era tão desorganizado na presença do Senhor, mas batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E começava a falar. Aí Jesus diz, aí Jesus pergunta aos discípulos, qual dos dois saiu justificado? Aí os discípulos disseram, o segundo. Aí Jesus disseste bem, porque todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Então nós temos que ser sinceros naquilo que falamos. É o que muitas vezes aí nas igrejas estão mostrando isso. Sou muito correto, sou muito organizado. Só vê o erro do irmão e se esquece do erro dele. Um dia desse eu estava mexendo no Facebook e eu vi uma coisa no Facebook e uma palavra, e eu tirei aquela palavra, mas nunca saiu dentro do meu coração ali. Eu disse, eu vou deixar plantada essa palavra aqui. Tanto é que eu compartilhei. E tinha se dizendo assim, nunca fui perfeito, mas sempre fui verdadeiro. Amém. Crente não é perfeito. Crente não é o Superman evangélico. Crente não é essas coisas todas que o povo pensa que tem que ser. Não. O crente tem que não. Crente é falho. Crente é pecador. Crente vacila diante da presença do Senhor. Crente faz coisas que muitas vezes desagradam a Deus, mas uma coisa o crente tem que ser verdadeiro. Porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem, a não ser do quê? Dos seus próprios pecados. Então o homem tem que ser verdadeiro e confessar os pecados dele e ser sincero. Não. De que eu me queixo? Vou confessar, vou o quê? Me queixar dos meus pecados. Tem que ser verdadeiro. Uma coisa que aquele publicano estava fazendo, ele estava fazendo, era ser verdadeiro. Ele estava sendo verdadeiro, irmão. Ele estava chegando perto da presença do Senhor, ele estava se humilhando, ele estava sendo verdadeiramente. Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E Deus purificou a sua vida e ele saiu o quê? Renovado, transformado, restituído. Entendeu? Agora, voltando, muitas das vezes a gente está nas obras da carne. Por que, igreja, eu digo isso? Quantos pregadores, missionários, dirigentes, pastores, quantos deles muitas vezes não estão fazendo a obra de Deus, muitas vezes deles estão pregando, e muitas das vezes deles está na obra da carne. Às vezes, a gente vê que acontece, que muitas vezes surge, fulano de tal caiu em prostituição, fulano de tal caiu
na idolatria, fulano de tanto caiu na inimizade, na peleja, na dissensão. Quando a gente escuta isso, esse noticiário, e que verdadeiramente às vezes é verdade. Tem coisas que a mídia fala que é mentira. Tem coisas que são invenção para querer desmoralizar o povo de Deus, para querer desmoralizar o sacerdote do Senhor, as sacerdotes do Senhor. Muitas vezes a mídia é usada para denunciar coisas que não é verdade, que muitas vezes é mentira. Mas tem coisas que acontecem no reino de Deus que é verdade, é uma pura realidade. Porque tem muitos homens de Deus aí que estão pregando a palavra de Deus, mas com a esposa dentro de casa e com a mãe de 7, 8, não sei quantas mulheres lá fora. E acontece isso. Acontece isso aí. E a Bíblia diz que não há nada encoberto que não há de ser o quê? Revelado. E às vezes é revelado. Agora, quando a gente está na obra do Espírito, veja que são os frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente fazer a obra de Deus com amor, que é a caridade, que aqui está mostrando. Não tem coisa melhor do que a gente estar fazendo a obra de Deus sentindo aquele gozo, aquela harmonia, aquela felicidade, aquele prazer de viver com vida, com organização. Não tem coisa melhor do que a gente viver fazendo a vontade de Deus com paz, sentindo paz dentro de nós, com bondade, com mansidão. Não tem coisa melhor. Isso são os frutos do quê? Do Espírito. Agora, já que os dons espirituais não salvam ninguém, e que nem tampouco vai fazer nosso nome estar escrito no livro da vida por causa de dons, o que verdadeiramente faz eu e você estar com o nosso nome escrito no livro da vida? O que verdadeiramente faz eu e você, que somos a igreja do Senhor, estar com o nome escrito no livro da vida? Aí eu botei aqui: mas obedecer a palavra de Deus salva. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra em Lucas. Aleluia. Abra em Lucas. Santo é o teu nome, Jesus. Veja que palavra tremenda Jesus disse para os discípulos. Vejam bem, igreja. Aqui é motivo da gente dar glória a Deus, aleluia, e sair de posse de vitória. Veja o que Jesus disse para os discípulos. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 20 e 21. Veja bem. Olha o que Jesus falou. Vê. 20 e 21 diz: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Veja bem, eu vou ler de novo para a igreja entrar mesmo nessa palavra aqui, que essa palavra é profunda e verdadeira. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, significa demônios. Vê bem. Mas alegrai-vos antes por estares os vossos nomes escritos nos céus. Isso é uma coisa maravilhosa, igreja. Tem tanto crente aí que expulsa demônios, os espíritos sujeitos do camarada, o camarada ordena, o camarada manda o espírito se deitar, o espírito ficar ajoelhado. Muitas vezes o espírito ordena, obedece aquilo que o homem falou, mas muitas vezes aquele homem que está expulsando o espírito não tem o seu nome escrito no livro dos céus. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não. Nós que obedecemos a palavra de Deus, nós que andamos segundo a vontade
da palavra de Deus, estamos com o nosso nome escrito no livro do céu, e não tem diabo do inferno que vai tirar o meu nome e o teu nome que está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja que coisa abençoada, igreja. Quando a gente começa a obedecer a palavra, quando a gente começa a fazer aquilo que a palavra de Deus pede para que a gente faça, sempre o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Por quê? Mas por que tudo isso? Porque o cristão não é conhecido pelo que, igreja? O crente não é conhecido pelo quê? Pelos dons. Mas sim pelo quê? Pelos frutos. Pelas ações. Pelas maneiras de viver. Pelas atitudes. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 1:22, a Bíblia diz mesmo assim, veja que a Bíblia diz: não só sejam ouvintes, mas sejam o quê? Praticadores. Tem muita gente que diz assim, eu gosto daquele versículo que diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, mas não tem coisa melhor do que também a gente escutar Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam o quê? Praticadores da palavra. Porque quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, irmão, algo maravilhoso, espetacular, espantoso da parte de Deus acontece sobre a nossa vida. Quem crê dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para 1 Coríntios para nós terminarmos. 1 Coríntios para nós terminarmos. Que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Vê. Agora, pois, permaneçam a fé e a esperança, e a caridade, que é o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor, a caridade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14. A Bíblia diz em Hebreus 12:14. Segui a paz e a santificação, sem ninguém verá a quê? A Deus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem muitas pessoas nas igrejas que seguem muito o quê? Santificação. E só quer ser santo demais, pastor José. Mas cadê a paz? Cadê o amor? Cadê a união? Porque também a Bíblia diz em João 13:35: e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amares uns o quê? Uns aos outros. A igreja de pé. Igreja, que cada dia mais, a gente venha obedecer e praticar a palavra de Deus. Não é fácil, é difícil. A diaconisa falou uma coisa aqui hoje, e eu vou levar para casa, no meu coração, que ela falou uma coisa, é verdade mesmo. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que larga é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela, e estreito é o caminho que leva o homem à salvação. Por quê? Porque o nome estreito? Porque verdadeiramente é difícil. Como se diz, quando uma pessoa chega aqui, irmão, eu estou passando pelo estreito, significa que a vida daquela pessoa está passando por uma dificuldade terrível. Mesmo assim é um crente. O crente, para chegar no reino de Deus, ele tem que passar por aquela porta estreita, e é difícil, é complicado. Mas sabemos que nós servimos a um Deus, sabemos que o que está conosco é maior do que está lá fora, e sabemos que nós somos vitoriosos para a honra e glória do nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por mais